Bom dia. Cíntia, você me ouve? Só me confirma para eu. Sim, estou escutando. Tá me Então, tá escutando bom. também, né? Obrigado por me servir de teste. Nada, tá tranquilo aqui. Cíntia, eu estou vendo aqui que você é a responsável pelo artigo do Transição do Papel do Professor, a professora Isso, gestora. isso, É só exatamente. você, é só você que vai vir das três pessoas? Sim, tem eu mesmo. Bacana. Eu sou o Daniel e eu vou ser o debatedor. Ai, legal. É. Tudo Primeira vez que eu certo. estou fazendo isso, Cíntia, estou nervoso. E eita, mas é sempre bom, né? Essas experiências, né? Com certeza. Vai dar certo. Você é Federal do Paraíba, é isso? Isso, Que bacana. Prazer te conhecer. igualmente, Daniel.
Cíntia, adiantando aqui, você Oi. vai preferir a passar o seu vídeo sobre seu artigo, ou você vai apresentar? Eu prefiro passar o vídeo mesmo, porque, né, assim, já está tudo já passado para lá, já está bem reduzida a apresentação, e aí se eu for falar aqui, como eu falo muito, possa ser que acabe passando do tempo. Como já está o vídeo, acho que fica mais prático, né? Ótimo, sem problema. Oi, professora Olá, Ana bom dia. Lúcia, bom Tudo bem, dia. Cíntia? Bom dia, Daniel, Bom dia, Ana Rafael. Lúcia, tudo bem? Bom dia, Tudo Rafaela. bom? Bom dia. Bem-vindas. Ana Lúcia e Rafaela, pelas minhas anotações aqui, vocês não são responsáveis por nenhum artigo que vai ser apresentado hoje, ou eu estou errado? Hoje eu vou estar como participante, apesar de ser coautora do primeiro artigo, mas tinha limitação dos É, envios, Ana aí eu vou com a Lúcia, Cíntia. ela é uma das coautoras, mas aí, em virtude dos limites para envio dos artigos, aí não teve, infelizmente, como estar. Ela foi minha professora e orientadora no mestrado. Entendi, prazer. Desculpa pela... Bom dia, Lourenço. Bom dia, professor Treff. Bom Olá, dia. bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Estamos ouvindo você, Lourenço. Obrigado. Eu peço desculpa, mas eu estou no aeroporto. Meu voo acabou de chegar. Eu tô num café. Peço desculpa. Imagina, Lourenço. Bom dia, professor Treff, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me ouve bem? Ouvimos o senhor. Eu acho que eu vou virar de lado, que está muito claro aqui atrás, né? Tá bom. Lourenço, só para confirmando com você, você gostaria de que a gente apresentasse o seu vídeo, ou você gostaria de fazer uma apresentação? Eu gostaria que apresentasse, por favor. Bacana. Se tiver algum problema com meu áudio, é só me avisar, tá? Eu posso falar com o microfone mais perto da boca. O microfone perto da boca funciona bastante, Lourenço. Tá certo, eu uso então ele pertinho. Esperar mais 5 minutos para o terceiro artigo, para o pessoal do seu terceiro artigo chegar, daí a gente começa às 8h30, certo? Daniel, só para confirmar, eles têm um tempo para apresentar, cada um dos três, né? Isso mesmo, mais ou menos 10 minutos para cada um. Os dois que apareceram por enquanto optaram por a gente passar os vídeos. Então a gente passa os vídeos, vamos ver com o terceiro artigo. O senhor depois tem mais uns 10 minutos para fazer algum comentário. O senhor gostaria de fazer comentário por artigo ou quer fazer apenas um comentário final? Porque eu tenho tempo para fazer comentários por artigo e mais uns 20 minutos finais para debate e tudo mais. O senhor Não, pode... posso fazer por artigo, e não tem um debatedor também? Você é o debatedor? Eu sou debatedor, professor. Tá. E você vai fazer também algumas... O planejamento é fazer a gente participar só no final, professor. Por artigo, a orientação é para o senhor fazer diretamente com os autores, e no final eu posso entrar e outros participantes podem entrar para fazer para ampliar o debate. Tá bom, perfeito. Professor, sobre os tempos para debate, para a gente controlar e não passar do nosso horário, o senhor gostaria que eu avisasse o senhor sobre
os tempos enquanto o senhor está falando ou o senhor controla mesmo? Não, eu posso controlar, tranquilo. 10 minutos é bastante. Tá certo. Obrigado. Imagina. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E que você é o responsável pelo artigo de gestão de carreiras criativas, certo? Isso, Bacana, bem-vindo. valeu. Roberto, você gostaria de fazer a apresentação, na sua vez, você gostaria de fazer a apresentação do seu artigo ou a gente pode utilizar o vídeo que você já enviou? Tanto faz, se vocês preferirem. Você que escolhe. Não, acho que pode ser o vídeo mesmo, Tá ótimo. viu? Combinado. Obrigado. Valeu. Professores estão todos aqui, tá? O senhor está no mudo. Podemos começar, então, no horário. O primeiro artigo é o de carreiras criativas? A ordem o senhor define. Então, Não, porque na realidade tem uma ordem que está aqui no, no próprio site, né, do SEMEAD. Desculpa. a ordem que a gente tem, professor, na programação da SEMEAD, é a gente começar com o artigo do trabalho sujo e gestão de riscos. Pode ser, vamos lá. Tá bem? Eu vou copiar o link para todo mundo aqui no chat. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de conexão, vocês podem utilizar esse link. De qualquer forma, eu vou passar por aqui também, tá bom? Um minutinho. Ele estava aqui, agora não está mais.
Vocês veem a minha tela? Sim. Sim? Então eu vou passar. Calma, tá sem som. Olá, bem, eu me chamo Lourenço Rodrigues, juntamente com a professora Maria Beatriz Rodrigues, do PPGA da URGS, escrevemos o artigo titulado Trabalho Sujo e Gestão de Riscos, a vida de método de progresso. E por que estudar sobre a prostituição na administração? Existe uma estimativa que cerca de 40 milhões de pessoas trabalham com a prostituição no mundo. Cerca de 75 mil brasileiras e brasileiros trabalham com a prostituição no exterior. Existe uma estimativa que mais de 75% dos trabalhadores desse sexo são mulheres entre 13 e 25 anos de idade. Por isso, é muito importante conhecer o mercado de trabalho e entender as peculiaridades que envolvem a profissão. Além disso, é necessário avançar para esses trabalhadores, pois existem formas peculiares de desenvolver a atividade. Nosso trabalho é uma prostituição básica, entendemos que tem poucos trabalhos na área da administração do trabalho sobre a prostituição. A maioria destes que trabalham, que estudam a prostituição feminina, então nós entendemos que é necessário a academia olhar para os profissionais masculinos que desempenham a atividade. Por isso, nós compreendemos que é necessário, dentro da revisão de literatura, compreender o conceito de corpolatria, que seria o corpo, a beleza e a perfeição, que é algo muito explorado pela clientela da prostituição masculina. Também trabalhamos com o conceito de masculinidade, que seria um conjunto de traços e características que delimitam o que é e quem pertence ao espaço masculino e feminino dentro da sociedade. E também trabalhamos com o conceito de virilidade, que seria aquele homem jovem, com boas condições de saúde, sexualmente ativo, sem qualquer tipo de deficiência, que performe comportamentos agressivos e que expõe poucos sentimentos, com características que remetem à bravura e à coragem. Trabalhamos também com o conceito de trabalho sujo, que seriam aquelas atividades consideradas degradantes e repugnantes, como pessoas que trabalham com limpeza, pessoas que trabalham na área da segurança pública, ou profissionais do sexo. Neste último caso, chama a atenção a condenação social e religiosa para essas atividades. Cabe destacar também que muitas das atividades consideradas sujas são essenciais à sociedade, como policiais militares, agentes penitenciários, trabalhadores da limpeza, da saúde, advogados criminalistas e médicos legistas. E, por fim, dentro da nossa revisão da literatura, nós percebemos a necessidade de se estudar a gestão de riscos, que é compreendida como uma estrutura que busca controlar eventuais adversidades que possam prejudicar a organização do trabalho, e também como um conjunto de práticas aplicáveis às organizações, à sociedade ou ao meio ambiente que possam prevenir eventuais problemas para a organização do trabalho ou de outras atividades dentro da sociedade. Cabe destacar que os indivíduos também desenvolvem modelos peculiares de gestão de risco, como é o caso da prostituição. Para a realização dessa pesquisa, nós utilizamos uma pesquisa qualitativa exploratória, que foi realizada por meio do recolhimento de uma história de vida de um garoto de programa de Porto Alegre. Este garoto de programa se auto-intitula como o primeiro cafetão de homens da cidade de Porto Alegre. A partir do método, nós entendemos que ele permite diversas possibilidades, tanto para o pesquisador quanto para o pesquisado, como meio emancipatório e político, e a possibilidade de diversas reflexões ao longo das entrevistas.
entendemos que também que, apesar de ser cada indivíduo possuir uma história única, ela pode ser compartilhada por diversos sujeitos. Nós realizamos 2 encontros no local de atendimento deste programa, na cidade de Porto Alegre, totalizando 3 horas e meia de entrevista. Nós utilizamos o nome fictício de Narciso para nos referir ao sujeito pesquisado. Ele é um homem branco, cisgênero e bissexual, de aproximadamente 40 anos de idade. Ele está há 20 anos no mercado do sexo em Porto Alegre, que, segundo a literatura, é algo que foge da curva, porque a maioria dos trabalhadores tendem a trabalhar, em média, 3 anos na prostituição. Segundo ele foi uma criança, ele se entende como uma criança comum, sem traumas e abusos psicológicos ou sexuais. Entretanto, ele sempre entendeu que a sua sexualidade sempre foi muito aflorada, desde a infância. A partir do recolhimento da história de vida de Narciso, nós percebemos que existem diferentes formas de gerir o risco da atividade da prostituição, uma atividade. Nós percebemos que ele está frequentemente exposto a infecções sexualmente transmissíveis, ele utiliza drogas lícitas e ilícitas para desenvolver a sua atividade em função da necessidade de uma hipertrofia muscular, dos pedidos dos clientes para usar diferentes tipos de drogas ilícitas, a recorrente falta do preservativo durante as relações sexuais, o abuso de anabolizantes para hipertrofiar os seus músculos e a automedicação. Ao longo do recolhimento da história de vida, nós percebemos, durante a fala do sujeito pesquisado, que ele entende que o seu trabalho é considerado socialmente uma atividade suja, um trabalho sujo, mas ele também entende que ela é um termômetro social. Sem a prostituição, haveria mais grandes problemas sociais, segundo o pesquisado. Durante o discurso do Narciso, ele fala da necessidade de desenvolver uma masculinidade, uma virilidade extrema, desde a questão do seu corpo, hipertrofiando os seus músculos, buscando desenvolver trejeitos mais masculinizados para agradar a clientela ao longo dos seus atendimentos. Por fim, destaca-se que, apesar dos altos ganhos do Narciso ao longo de seu trabalho na prostituição, no início da pandemia ele enfrentou muitos problemas financeiros em função da baixa procura de clientes. Além disso, seu trabalho é envolto pela gestão de risco e é tido como um trabalho sujo socialmente. Percebemos a necessidade de políticas públicas de saúde, segurança, lazer e emprego para este grupo profissional. E, além disso, é necessário estudar o mercado de trabalho do sexo na administração, pois ele é pouco explorado. Agradeço pela atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos na sessão. Posso falar? Sim, professor, só confirmando se todo mundo conseguiu terminar o vídeo. Quem estava pelo link? É com você, professor. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Lourenço. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero te fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostei bastante do seu trabalho e acho que você deveria pensar em expandir, na realidade, a sua pesquisa para outras áreas além da administração. Eu acho que esse trabalho combina muito mais com sociologia do trabalho
do que com administração, tá? Tudo bem que nós estamos no seminário de administração e você optou por submeter o seu trabalho à linha de pesquisa, ao tema, né, de pesquisa carreira, que eu acho bastante interessante, tá? Mas eu acho que a sua pesquisa extrapola, na realidade, a administração, extrapola a questão da carreira e trabalha, inclusive, além da sociologia do trabalho, trabalha questões também relacionadas à psicanálise, e isso, aí tudo bem, você poderia talvez estender esse trabalho junto com alguém, né? Seja com algum parceiro, né? Eu queria te fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, qual foi a motivação do seu trabalho? Por que você quis estudar garoto de programa? Olá, bom dia. Todos me escutam bem? Sim. Peço desculpas, eu estou no aeroporto, então tem muito barulho aqui Não tem problema nenhum, estou te ouvindo muito bem. Tá certo. A motivação foi de uma disciplina que eu fiz no primeiro semestre do mestrado, que foi a disciplina Mercado de Trabalho, Formação e Carreiras, com o professor Sidney Rocha de Oliveira. E a proposta do trabalho final da disciplina era estudar carreiras a partir de pessoas que utilizavam o corpo como meio de trabalho. Como eu trabalho a sexualidade na minha dissertação, eu sempre tive esse interesse, mas faltava coragem para estudar as pessoas que trabalham com a prostituição. Então, quando o professor sugeriu essa proposta, né, de trabalho final da disciplina, eu quis abraçar e seguir com ela para realizar esse trabalho. Ao longo do curso de mestrado, eu fiz outras 2 disciplinas que eu pude explorar a história de vida do Narciso. Uma foi de psicologia sexual e de políticas da sexualidade do programa da psicologia social da URGS, junto com a da Federal de Minas Gerais, e uma segunda disciplina que é de pesquisa em história de vida na URGS, né, no programa de administração da URGS, com a professora Fernanda Tarabal. Ok, eu estou falando isso porque você utilizou conceitos da sociologia, como a questão do trabalho sujo, do Christophe Dejour. Eu não sei se você conhece o professor José Machado Paes, da Universidade de Coimbra, que tem um trabalho antigo já, mas é um trabalho sobre trabalho precário, né? Precarização do trabalho, e dentre os quais ele discute também a prostituição. Falando do trabalho sujo, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque você, assistindo o seu vídeo aqui, você fala que da percepção do próprio pesquisado, de que o trabalho dele é um trabalho sujo. Mas você disse para ele qual é o significado de trabalho sujo na perspectiva dejuriana, ou ele que entende que o trabalho dele não é um trabalho limpo? Tá certo? Na perspectiva... Sim, entendi. Nessa percepção dejuriana, assim, mais profunda, não. Eu procurei explicar de uma forma mais geral, né? Porque ele entende isso também, que a sociedade tem um grande preconceito com a profissão, mas durante mesmo a fala dele, ele fala dessa questão de ser muito essencial a prostituição. Ele frisa isso ao longo de toda a fala, dizendo que se não fosse a prostituição, a sociedade teria muitos problemas, além dos que já existem, como problemas conjugais dos casais, famílias que iriam se desestruturar. Mas essa questão, assim, mais conceitual, eu não trabalhei com ele, foi algo mais geral. É só uma dúvida. É só uma dúvida, porque como você fala no vídeo, ele percebe o trabalho dele como trabalho sujo. Eu acho que ele não leu o Dejour, né? Tá certo? Mas provavelmente você explicou para ele qual era o trabalho, né? Agora, uma outra questão também, uma outra questão interessante, e acho que isso você pode explorar, talvez,
junto com um psicólogo, um psicanalista, enfim, numa outra pesquisa, é que ele se percebe como tendo sido uma criança normal, mas provavelmente não foi, tá certo? Mas ele percebe isso, tudo bem, é a percepção dele, e o seu trabalho é sobre história de vida, é claro, é ele contando sobre ele. Então, o que vale é a percepção dele, mas provavelmente isso tem outras explicações, né? Tá? Mas, enfim, eu achei interessante, de novo, né, essa questão do conceito do trabalho sujo e também os conceitos que você discorre explicando, né, o que é prostituição, o que é virilidade, enfim, qual a importância disso, a questão do corpo, a questão de manter o corpo, né, de toda a questão da atividade física ou da academia, etc., o quanto isso é importante. E uma outra coisa que eu achei também extremamente importante que você aborda no trabalho, e que é uma grande verdade, é como carreira invisível, né? Ou seja, é a invisibilidade dessa carreira, porque a gente, principalmente em administração, tende a conceber carreira ou pensar carreira como algo estruturado dentro de uma organização, tá certo? Ou seja, fora disso, a gente tem mais dificuldades, né? E, na realidade, a proposta deste tema, né, do SEMEAD é exatamente explorar outras possibilidades de carreira que não só a carreira organizacional, né, na realidade, tá? Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, porque acho que no final outros vão ter oportunidade aqui para debater um pouco com você, tá? Da minha parte, era isso. Para finalizar, né, essa primeira parte, eu concordo com o senhor. Eu acho que são milhões de pessoas que trabalham com a prostituição no mundo, né? A maioria são mulheres, muitas crianças trabalham também com essa ocupação, e existe um número algumas vezes maior da clientela, né? As pessoas que utilizam, que são clientes da prostituição, ao redor do mundo, e mesmo assim é um tema, é um tabu dentro da academia, dentro da sociedade de forma geral, existe um grande preconceito. E seria isso, eu vou abrir espaço para os outros trabalhos. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho no SEMEAD. Ok, muito obrigado. Daniel, a gente pode ir para o próximo. O próximo é o da Cíntia, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Me chamo Cíntia Moura Fraga, fiz parte do PGPCI, o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Sou membro do NAC, o Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Conhecimento, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPB, e junto com Mariana Ferreira e Lucas Andrade, desenvolvemos o seguinte artigo: Transição do papel de professor a professor gestor, um estudo com coordenadores de cursos de pós-graduação de uma instituição federal de ensino superior, o qual foi fruto da minha dissertação de mestrado. Bom, dando início, falando da introdução, é importante elucidar que nas universidades federais os cargos de natureza gerencial, por exemplo, de reitoria, pró-reitoria, coordenação de curso, que foi o foco dessa pesquisa, são cargos que são ocupados pelos próprios professores da instituição, o que faz surgir um papel específico, que é o papel de professor gestor, onde esses docentes, além do ensino, da pesquisa e da extensão, assumem também a atividade gerencial, tendo aí que conciliar essas diferentes demandas do seu papel. Foi selecionado o contexto da pós-graduação para ser estudado, e Nascimento 2010 traz que é um contexto peculiar, que tem características diferenciadas, levando em consideração que os docentes que atuam nesse contexto têm uma cobrança, têm uma pressão por publicação. Também há essa relação de TACAPs, que influencia na atuação do professor gestor dentro desse contexto. Soma-se a isso o fato de que há uma carência de apoio e de assistência para capacitar, para conduzir esses professores para os cargos de gestão universitária, conforme salientam Silva e Cunha 2012, o que fez surgir o problema de pesquisa, que foi como se deu a transição do papel de professor a professor gestor de coordenadores de curso de pós-graduação em estrito senso de uma universidade federal de ensino superior.
Para tanto, traçou-se o seguinte objetivo: compreender o processo de transição do papel do professor a professor gestor desses coordenadores de curso da pós-graduação. Para embasamento teórico, fizemos a consulta a alguns autores que nos nortearam a trazer essas discussões sobre professor gestor na coordenação da pós-graduação, participando do PGBS, do programa de pós, além da sessão sobre motivações e limitações na atuação gerencial, tendo como embasamento teórico alguns trabalhos, a exemplo, Barra, Campos, Rodrigues e Bilhar, Cunha et al. Para a metodologia, a pesquisa é caracterizada como qualitativa, uma pesquisa de campo exploratória. O método adotado foi o método da história oral temática. O contexto são os cursos de pós-graduação estricto sensu. E os sujeitos foram 15 coordenadores de cursos de pós-graduação, os quais foram submetidos a um roteiro de entrevista narrativa, fazendo jus à escolha pelo método da história oral, e recorreu-se à análise da narrativa como procedimento de análise de dados. Chegando nos resultados, a partir das falas dos sujeitos, denominamos aqui a primeira categoria analisada, que é a coordenação de curso, uma função não desejada, que pode ser reforçada por alguns trechos apresentados aqui, a exemplo do trecho da narrativa de C1, que coloca que, na verdade, nunca quis ser coordenadora, a gente vai sendo levada aí. C6 coloca que acha que só foi escolhida porque ninguém queria assumir esse cargo. C7 coloca que as pessoas, na verdade, fogem, e quando chega a sua vez é porque todo mundo já foi. E ela se considera estar coordenadora, o que remete a esse sentido temporal da atividade gerencial do papel do professor. E C7, nas suas narrativas, em outro momento, também traz um destaque para o contexto da pós-graduação, especificamente falando, onde ela coloca que é um contexto muito diferente dos outros, levando em consideração que o professor gestor ele não vai ter um vínculo apenas com a universidade, mas também com outras instituições externas, a exemplo da CAP, CNPq. Portanto, ela reflete que nenhuma das suas experiências anteriores pode vincular a coordenação da pós. Outras narrativas reforçam esse argumento da coordenação de curso como uma função não desejada. A exemplo da entrevista que foi muito enfática com o Senor. Ele coloca de forma muito incisiva que nunca pensou, nunca quis, que não tinha nenhuma vontade de ser coordenador. Contudo, posteriormente, ele diz que é necessário você se colocar à disposição para esses cargos. Funciona mesmo como uma base de rodízio, onde cada um vai dar a sua contribuição. E estando nesse local, você tem que dar o melhor de si em prol dos interesses do programa. E C5 e C2 têm alguns relatos semelhantes no sentido de chamar a atenção para a importância de você ter um conhecimento e de você ter um preparo para assumir essas funções de natureza gerencial, de você ter um conhecimento do lugar. E ambas as entrevistadas criticam aquelas pessoas que acabaram de entrar na universidade como docentes e logo já assumem cargos de gestão. Contudo, na verdade, o que demonstra alguns achados é que os docentes eles assumiram a função nessa condição de acabar de entrar e estar a gestão em seguida. E esses achados nos fizeram refletir e chegar aqui a essa segunda categoria dos resultados, que traz a discussão sobre as experiências prévias, somada à falta de capacitação gerencial, que aparece aí na maioria dos relatos. Começando por C8, que coloca, reforçando esse argumento, que tinha acabado de chegar e logo em seguida assumiu a coordenação da pós-graduação, e ela coloca que suas experiências anteriores, enquanto estudante da pós-graduação, que hoje ela está como coordenadora, que ajudaram, influenciaram na transição do papel, porque ela acompanhava os bastidores da administração enquanto representante estudantil, participava das reuniões de colegiado, então tinha um certo conhecimento que ajudaram a ela chegar na coordenação da pós-graduação. C15 também coloca que não tinha nenhuma experiência administrativa, e C2, em oposição aos outros relatos, coloca que sempre esteve em cargos de gestão universitária e que gosta de ser gestora. Bom, chegando às conclusões, o que observamos é que a coordenação ela é uma função que não é desejada, há uma falta de interesse,
de interesse, né, pela gestão, e os coordenadores deles e os professores, na verdade, eles se colocam à disposição e funciona como uma base de rodízio, onde cada um dá a sua contribuição. Contudo, o que se observa é que não há uma preparação prévia para a gestão, não há uma formação. Na verdade, em alguns casos, foram as experiências anteriores que influenciaram na transição do papel, o que nos faz refletir sobre a importância de investimentos por parte da instituição que possam melhor preparar, capacitar e conduzir esses docentes para a atividade gerencial. Para finalizar, a principal limitação da pesquisa foi ter focado apenas em uma instituição e sugere-se para trabalhos futuros a identificação de possíveis políticas organizacionais adotadas por outras instituições para a preparação desses professores para a atividade gerencial na pós-graduação. Essas foram algumas das referências consultadas. E o nosso muito obrigada. Todo mundo conseguiu terminar a apresentação, gente? Ok. Professor? Muito bem. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho, pela sua iniciativa, tá, de pesquisar. Eu também me percebi no seu trabalho, entendeu? Isso acontece invariavelmente. Claro que, aí, por exemplo, na PUC de São Paulo, onde eu trabalho, as coordenações são eleitas. Tá? Então, há eleição a cada 2 anos. Professores, alunos e funcionários votam. Tá? No caso de coordenação de curso, funcionário não vota, são professores que votam na realidade, e funciona da mesma forma no sistema rodízio, né? No caso pesquisado, que você coloca como uma limitação, tendo pesquisado uma única universidade, mas talvez você pudesse ter explorado isso como estudo de caso e feito outras análises, mas eu entendi que você fez uma seleção, né, de alguns professores em alguns programas. Achei muito interessante os resultados que você apresentou, na realidade. Qual foi a técnica que você utilizou para análise das entrevistas? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu artigo e destacar também que esse artigo ele veio como fruto da minha dissertação de mestrado, que foi também aí com a orientação da professora Ana Lúcia, que está aqui presente. E sobre a pesquisa, eu utilizei o método da história oral e foi utilizada a análise da narrativa para fazer as análises das narrativas dos sujeitos da pesquisa. Então, foi esse método, né? Foram entrevistas bem longas, já que, na verdade, esse foi um dos artigos da minha dissertação, porque vieram muitos outros achados, e aí eu selecionei essa parte para trabalhar e apresentar aqui. Mas foram entrevistas onde eles narraram toda a sua trajetória de vida mesmo, né, de profissional, acadêmica, não acadêmica, que os conduziram até a esses cargos de natureza gerencial dentro do contexto universitário. Então, foi utilizado o método da história oral temática e foram utilizados a análise da narrativa para analisar esses dados obtidos através dessas entrevistas. Perfeito. Porque você coloca que as entrevistas foram desenvolvidas em 4 fases, né? Com todos os entrevistados, você conseguiu, fase por fase, nessa sequência, iniciação, narração central, enfim, você se organizou para isso. Isso, exatamente. Na primeira parte, tinha assim, uma questão norteadora, que era justamente essa, para eles contarem de forma livre como foi a sua trajetória quando entrou na docência, o que foi que influenciou as perspectivas acadêmicas, não acadêmicas, para eles narrarem de forma livre até a chegada
na função gerencial. Aí, depois disso, vieram as demais etapas que foram direcionadas a partir de questões previamente elaboradas. Tá, e você não encontrou nenhum dos entrevistados que falou: estou muito feliz de ser coordenador, adorei. Na verdade, só tinha uma delas, né, que acabou evidenciando que realmente gostava. Na verdade, foram 2 entrevistas, né, que evidenciaram esse gostar, né, mas a maioria realmente destacou como uma obrigatoriedade, né? Então, como se sabe que em algum momento a gestão vai fazer parte da atividade do docente, então eles já sabem que vão se preparar para algum momento assumir isso. Porém, não é algo que eles desejam, porque o desejo deles, na verdade, é se manter na docência, na pesquisa e na extensão, né? Que o docente se prepara para essas atividades. Mas aí acaba, em seguida, assumindo também a gestão universitária. Eu pergunto porque você fala que no seu trabalho, talvez seja uma percepção sua, né, também, da importância da preparação, da qualificação, ou de um curso, enfim, de um treinamento, de um curso para gestão. Mas como eles já sabem que é rodízio, talvez não haja interesse também nem da instituição e nem do docente em ser capacitado para ser gestor durante um período que depois ele não será mais. Eu acho que esse é um grande dilema, na realidade. Claro que o teu trabalho não é... A proposta não é estudar isso, mas isso eu estou falando, aproveitando, né, que você fez esse estudo, eu acho que esse é um grande dilema na maioria das universidades públicas, na realidade. Como a pessoa sabe que é obrigatória a gestão, na realidade, ela talvez não tenha nem interesse nessa preparação. Tá? Eu também não tenho a resposta aqui para dizer para você: olha, eu tenho a fórmula, então vamos preparar só aqueles que querem, porque pode ser que ninguém queira. Eu acho que isso é um grande dilema mesmo. Eu acho interessante que você sugere aqui outros estudos, enfim. Inclusive, eu pretendo, né, no doutorado, justamente pegar essa lacuna para investigar esse ponto aqui, né, uma perspectiva que eu tenho. Porque, de fato, eles alegam essa falta, né, de capacitação, que não são preparados para a gestão, mas aí realmente é interessante pesquisar, investigar se eles tivessem mesmo essas políticas organizacionais, institucionais. Será que eles teriam realmente interesse, né, em ingressar? Então, talvez medir isso, o grau de interesse do docente em ser, porque, como você falou, o docente, sobretudo no programa Estrito Sensu, o que o docente quer é dar aula, pesquisar, entendeu? E a gestão, na realidade, coloca esse docente na arena política, que é algo que... Arena política no sentido de negociar, né? Tem que negociar recurso, negociar com os outros docentes, enfim, e isso toma tempo e muitas vezes afasta esse docente da área técnica, que é a área que ele mais gosta, Então, no sentido de... Será que teria interesse, né, no curso de capacitação? A professora Ana Lúcia levantou a mão. Olá, obrigada. Parabenizar aí a todos pelos trabalhos, mas como eu orientei esse trabalho da Cíntia, né, e trazer só alguns esclarecimentos. Quando a gente pensou em estudar esse tema e com o professor gestor no contexto da pós-graduação, uma das preocupações que a gente teve também, se eu não me engano, Cíntia, me ajuda, acho que eram 13 centros de áreas, né, de conhecimento na universidade, e a gente, inclusive, excluiu as áreas de negócios, então, administração, contábeis, porque já pressupunha que as pessoas que lá estavam já tinham alguma noção de gestão, né? Então, a gente queria também despertar a curiosidade, né, de saber como que essas pessoas que não têm a formação na área de gestão lidam com a gestão de um curso, né? Então, a gente também teve um estudo na graduação, que inclusive foi a Mariana, uma das outras autoras que tem aí nesse artigo, né? Então, assim, é bastante inquietante, né, tentar entender esse universo, uma vez que, para a grande maioria, não é algo desejado, né? Às vezes é uma pressão dos colegas,
E aí cada PPG, não é uma regra geral, tem uns que fazem esse critério de rodízio, outros não. Então, vai quem está ali à disposição, ou né, alguém vai ter que assumir a gestão do curso por um período. Então, assim, também existe essa consulta acadêmica, né? Não é uma eleição, mas é uma consulta que se faz entre docentes, discentes e técnicos administrativos para, né, o cargo, em geral é chapa única, né? Porque já que não, são poucos interessados, a gente não tem muita procura, mas eu acho que é desafiador aí essa investigação no sentido de tentar entender um pouco, apesar da própria instituição ter capacitação, mas, em geral, pela falta de tempo, porque também a gente sabe um professor que atua na graduação, na pós-graduação, e ainda estar na gestão, né? Ainda fazer cursos de capacitação para atuar ali dentro do seu PPG, se torna, né, o tempo preciosíssimo. Então, a gente tem essas questões como um todo aí afloradas, né? E essa, como a Cíntia também falou, né, foi uma parte da dissertação, que ela pegou mais nesse artigo em si, sobre a trajetória relatada pelos sujeitos da pesquisa, mas, assim, tem outras variáveis, outros elementos, né, que complementam essas informações, mas, mesmo assim, acho que é desafiador mesmo, né, e a gente está tentando esclarecer e também buscar, né, essa necessidade. Será que essa falta de interesse é pelo tempo, é o direcionamento, principalmente que a gente tem aí no ensino, na extensão e na pesquisa, principalmente na pesquisa, né, num contexto da pós-graduação. Mas, enfim, são essas provocações aí que nos cercam e que trazem aí o trabalho para que a gente possa disseminar alguns dos resultados. Obrigada. Excelente. Na realidade, isso acontece em empresas que têm perfil técnico, químico, farmacêutico, engenharia, petróleo e gás, tecnologia da informação. Geralmente, o melhor técnico vira gestor, mas nem sempre ele quer ser gestor e nem sempre ele tem vocação, nem sempre ele foi preparado para ser gestor. No caso da pós-graduação, estrito sensu, um dos requisitos, na realidade, é o conhecimento também do programa de pós-graduação, toda a questão da CAPES, toda a questão burocrática. Então, não dá para ser, porque os grandes grupos educacionais, na realidade, têm contratado executivos de mercado. Nós temos contratado executivo de mercado para cursos gigantescos de graduação. A pós-graduação tem muitas especificidades. Então, esse é o dilema mesmo. É ter alguém com vontade de ser gestor, com vocação para ser gestor, capacitado para ser gestor e ainda entendendo de programa de pós-graduação. Então, é muito difícil, sem dúvida nenhuma. E quando a gente também se reporta a um contexto público, a gente tem mais, né, uma restrição, né, de não ter como buscar consultores. Então, Exatamente. Eles aprendem entre si. Mesmo ele não tendo experiência, ele vai buscar as experiências das gestões anteriores, né, dos pares, que ele possa ter acesso. A experiência Excelente. No dia a dia, como eles relataram, né? É a aprendizagem experiencial, de fato. Perfeito. Daniel, podemos seguir. Olá, meu nome é Roberto Calazans, eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, na cidade de Juazeiro, e sou doutorando em administração na Escola de Administração da UFPA, em Salvador, orientado pelo professor Eduardo Davel, que é, juntamente comigo, coautor desse artigo Gestão de Carreiras Criativas, Singularidades, Desafios e Perspectivas, que eu vou falar um pouco para vocês aqui. Esse artigo ele é resultado do início da revisão da produção acadêmica, da revisão de literatura da minha pesquisa de tese, e aí com ele eu tenho objetivado integrar um pouco essa produção acadêmica existente na gestão de carreiras criativas
e tentar consolidar ele um pouco em temáticas principais que a gente identificou a partir dessa leitura. Então, a gente identificou que seriam as singularidades da carreira criativa, os tipos de carreiras criativas, os tipos de gestão das carreiras criativas, os desafios da gestão de carreiras criativas, e aí consolidando com duas perspectivas de gestão dessas carreiras criativas que nós identificamos a partir das leituras dos artigos que a gente encontrou nessas bases. Então, falar um pouco rapidamente aqui sobre cada uma dessas singularidades e tipos, tudo que a gente identificou. A gente, começando pelas singularidades da carreira criativa, a gente identificou 3 processos. Um processo intermitente de empreendedorismo por projetos, está relacionado à característica de início, meio e fim, né, de projeto de cada trabalho executado por um profissional criativo, consequentemente relacionado com a insegurança de continuidade desse projeto, ou seja, a conclusão de um projeto não garante a existência de um novo projeto. Então, a gente chamou isso de processo intermitente de empreendedorismo por projetos. Em seguida, a gente tem um processo hipersensível de criação, que está relacionado à formação da identidade de um profissional, de como essa identidade resulta numa sensibilidade artística desse profissional criativo, que dá área de autenticidade e de originalidade para o trabalho criativo produzido por esse profissional. E, por fim, a outra singularidade que nós encontramos foi o processo hipertensionado de trabalho, que está relacionado com a natureza de risco, né, de um trabalho criativo, pois você não tem como garantir o sucesso de um trabalho como esse. Você não tem como prever que o público, que os pares vão se identificar e vão ter resultados positivos para esse projeto. Então, essas seriam as singularidades que a gente identificou. A partir daí, a gente identificou também o que seriam tipos de carreira criativa, né, que seriam a carreira individual, a carreira coletiva e uma carreira por portfólio. Então, a carreira individual seria a carreira de um indivíduo, né, de um artista, enfim, de um indivíduo profissional sozinho. A carreira coletiva está relacionada com duas ou mais pessoas, então pode ser uma dupla, pode ser um grupo de dança, uma banda, um grupo teatral, enfim, uma carreira coletiva que é construído entre todas essas pessoas. E uma carreira por portfólio que nós identificamos assim, é uma carreira que pode estar relacionada à carreira individual e à carreira coletiva, mas está relacionada mais à diversidade de trabalhos executados por esse artista, que não necessariamente seriam trabalhos artísticos, mas que também são trabalhos artísticos. E trabalhos não artísticos que se relacionam, que dialogam com esse trabalho artístico, né, que é realizado pelo profissional. Então, esses seriam os 3 tipos de carreira que nós identificamos. Em seguida, a gente traz o que seriam os 3 tipos de gestão de carreiras criativas, que é a gestão completa, onde o criativo, né, o artista, o profissional de criatividade, ele lida com todos os processos, tanto os processos de criação quanto os processos de gestão, né, de comunicação, de administração, de finanças, enfim, esses processos de gestão individualmente. Então, é uma gestão completa, é uma gestão onde todos esses processos são assumidos pelo próprio profissional criativo. Em seguida, a gente trata da gestão especializada, onde esse criativo, esse artista, ele conta com a atuação de um administrador, de uma administradora, que vai cuidar dessa parte administrativa, de finanças, de marketing, de gestão, né, propriamente dito. Então, os rumos, as trajetórias são definidas pelo profissional criativo, mas ele vai, depois disso, cuidar exclusivamente da parte de criação, enquanto o profissional que atua com ele vai lidar exclusivamente da parte de gestão. E, por fim, a gente chama de carreira de gestão simbiótica, que é, na verdade, essa divisão, né, muito parecida com a gestão especializada, mas onde esses 2 profissionais, o administrador e o artista criativo, eles têm uma relação, muitas vezes, fraternal, uma relação familiar e íntima dentro do processo de gestão. Então, na verdade, é como se a gente estivesse tratando basicamente da carreira de 2 pessoas, um criativo e um não criativo, que se complementam nessas ideias de trabalho. Então, podem ser irmãos, onde um profissional é um artista e o outro irmão é o administrador dessa carreira artística do seu irmão, né? Então, a gente lida com essas 2 situações.
Depois a gente trata do que seriam os desafios, né, de gestão dessas carreiras criativas. Então, a gente também traz 3 características aí, né, imprevisibilidade de consumo, a autenticidade da criação e a insegurança do trabalho futuro, que estão diretamente relacionados às singularidades, né, que a gente trata. Então, a imprevisibilidade do consumo, mais uma vez, a gente não teve a garantia de que o trabalho vai ser consumido e vai ser bem recebido pelo público. Depois, a autenticidade da criação, que está relacionada ao conflito entre o criativo e a sua relação com o mercado do setor, exigências do mercado do setor que podem influenciar positivamente ou negativamente uma criação, enfim, com a adaptação desse trabalho para o que o público deseja, né? Então, pode-se perder uma autenticidade desse trabalho a partir de uma necessidade de atender aos desejos do público e do mercado. E, por fim, a insegurança do trabalho futuro, né? Que é exatamente o que nós falamos há pouco em relação a essa conclusão de um projeto que não garante um trabalho posterior. E isso resulta na insegurança profissional do trabalho, que não tem garantia e que pode, por isso, procurar trabalhos em outras áreas que não necessariamente a área criativa para garantir uma renda, né? Isso pode precarizar também o trabalho dentro do setor criativo. E aí, para concluir, nós trazemos 2 perspectivas. A perspectiva de marketing, né? A perspectiva de gestão da carreira criativa, uma perspectiva de marketing que está relacionada justamente à identificação dessa identidade clara e comunicação dessa identidade do artista, identificação de público de interesse, comunicação com o público, desenvolvimento de uma marca, posicionamento, estratégia, enfim, criação de valor para o cliente, né? O cliente que é esse público-alvo, e a perspectiva estratégica que está relacionada ao alcance, às práticas de gestão, né? E a tentativa de alcance de um capital social e um capital econômico a partir dessas estratégias de gestão, né, que a gente falou aqui, de administração, de marketing, de finanças, enfim, de outras atividades que existem. Enfim, é um resumo bem rápido aqui do que seria a proposta do trabalho. Muito obrigado. Todo mundo conseguiu ouvir, gente? Acho que deu certo dessa vez. Muito bem. Roberto, parabéns pelo trabalho. Só algumas questões. Eu conheço o trabalho do professor Davel sobre subjetividade, né? Gestão de pessoas e subjetividade. Trabalho bastante interessante, que eu acho que conversa bastante com o trabalho que vocês desenvolveram. Acho que tem uma questão fundamental aí no seu trabalho, claro, dentre outras, que é a questão da identidade, que é algo que vocês abordam num outro trabalho, né, que está citado aí, fazendo esta revisão que vocês fizeram, como se fosse como vocês mesmos sugerem, né, uma espécie de integração, né, dos conceitos. Você acha que seria interessante entrevistar essas pessoas? Por exemplo, pessoas envolvidas, porque vocês colocam aí nas considerações finais, eu achei muito interessante essa questão principalmente do trabalho, relacionado ao trabalho criativo, que é a incerteza, né, a insegurança com relação ao futuro, né? Isso aparece na literatura, ou você acha que apareceria também em possíveis entrevistas com o pessoal que se envolve com o trabalho criativo? Bom dia de novo para todo mundo. Só para contextualizar, né, de onde vem meu trabalho, eu acho que é importante. Eu falo no vídeo, né, que eu sou professor aqui do IFBA aqui em Juazeiro, mas antes de ser professor, eu sou músico. Eu sou professor de administração, mas eu sou músico de formação, né? Estudei música na Faculdade de Música da UFBA, em Salvador, e trabalhei com música durante muito tempo. Então, na verdade, a minha pesquisa em carreiras criativas, especialmente na música, é muito por conta das minhas vivências, né? Então, a minha vivência que impulsionou, né, justifica, de certa forma, o meu trabalho. E aí, respondendo a sua pergunta em relação às entrevistas, sim, a ideia é a gente entrevistar as pessoas,
Na verdade, esse artigo, ele é, como eu falei, ele é parte da revisão de literatura para a tese, né? Então, assim, a proposta da pesquisa é a gente, sim, entrevistar não só artistas da música, na verdade, a gente vai pegar um grupo de pessoas aí de vários gêneros artísticos, a ideia é essa, a entender como é que funciona essa gestão mesmo da carreira na prática de cada uma dessas pessoas. O trabalho sobre identidade que você fala, inclusive, ele foi a minha dissertação, né? A minha dissertação do mestrado foi uma pesquisa sobre a questão da identidade nas carreiras criativas. Então, a gente está, de certa forma, ainda reabordando um pouco disso e tentando expandir um pouco agora para a parte mais dessas estratégias, da prática mesmo desses profissionais, para entender como é que é esse processo, né, de gestão dessas carreiras. Eu perguntei da identidade porque, na realidade, o que se fala mais e combina muito com a pesquisa que vocês fizeram é sobre a ideia de protagonismo. Tá? Eu acho que isso tem... Parte disso é muito verdadeiro para algumas pessoas, parte disso eu acho que é muito perverso. Ou seja, se a gente falar de protagonismo para 10 milhões de desempregados no Brasil, isso é muito perverso, entendeu? Falar, para quem está desempregado, você tem que ser protagonista da sua carreira e a pessoa não tem qualificação nenhuma e não tem trabalho, é diferente de falar para esse público que está aqui, professores, estudantes de pós-graduação, o mesmo universo, talvez, que você tenha inserção, que são músicos, de você falar de protagonismo é uma coisa diferente, tá certo? Então, a gente está caminhando para essas discussões de abordagens diferentes de carreira, como carreira proteana, carreira sem fronteiras, enfim, eu acho que isso combina muito com o foco, né, da pesquisa de vocês, que é a carreira criativa. Só que eu abordei essa questão da identidade porque, de novo, né, tem-se uma percepção da carreira como uma idealizada, né, dentro de uma organização e que tem alguma perspectiva e tem uma trajetória pré-definida no caso de músicos, né? Ou seja, quando você coloca, é isso que me chamou muito a atenção, porque carreira criativa, óbvio, tem gente que olha isso e fala, puta, que legal, eu queria ser esse, né? Só que aí você coloca lá no final, e o futuro, né? Qual é o meu futuro? Ou seja, a demanda, tem a questão da demanda. Olhando um pouquinho para trás, o que aconteceu com as pessoas de carreira criativa, por exemplo, nesse meio de música durante a pandemia? Que ninguém fazia nada, que ninguém contratava ninguém, tá certo? Como é que ficou essa carreira, né? Como é que ficou essa perspectiva, né? Então, achei, por isso que eu te perguntei das entrevistas, porque provavelmente, claro que você tem uma vivência, mas provavelmente as entrevistas vão trazer os resultados mais variados de pessoas que têm muita identificação com a carreira criativa, de pessoas que sobrevivem, né? E talvez não se identifiquem muito, e toda essa questão também da incerteza, né? Ou das inseguranças relacionadas à carreira criativa, tá? Então, eu acho muito interessante essa estrutura que vocês colocam, e a partir dessa estrutura vocês conseguem elaborar, provavelmente, um roteiro de entrevistas, ou um questionário, enfim, para mapear, na realidade, inclusive, essas questões relacionadas à identidade, que é fundamental quando a gente fala de carreira. Parabéns. Obrigado, valeu. Vamos lá, Daniel. Agora, se alguém quiser. Agora são os debatedores, não é isso? Agora a gente entra numa parte em que a gente retoma todos os artigos e quem quiser faz perguntas. Alguém gostaria de iniciar fazendo alguma pergunta? Ou, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lourenço, relativo ao primeiro artigo. Lourenço, parabéns pelo artigo. Eu queria perguntar para você sobre a abordagem da sua pesquisa com relação ao OnlyFans. Eu sei que virou um fenômeno de exposição do corpo, principalmente durante a pandemia, e eu imagino que isso seja uma ferramenta utilizada
por esse mercado que você pesquisou, houve alguma inferência sobre esse assunto? Então, sobre o OnlyFans, o Narciso, ele tem uma conta, e ele me comentou que ele fez já diversos vídeos com outros colegas de trabalho, já deixa o material pronto, um vasto material ele tem de fotos, vídeos, e ele diz que aos poucos ele vai postando na plataforma. Isso é uma forma também de ir angariando, fazendo renda, né? Então, sim, ele utiliza também a plataforma, né, o site, como uma forma de conseguir dinheiro. Outra forma que também eu trato no artigo é sobre as doações que ele recebe de antigos clientes, né? Não existe somente a troca monetária somente em razão do sexo. Existem aquelas pessoas que frequentemente doam dinheiro, enviam algum valor, um depósito para ele, simplesmente pelos outros trabalhos realizados antigamente, por amizade, por admiração. E ele fala também que essa questão do corpo, as pessoas mandam dinheiro para ele continuar mantendo o corpo dele hipertrofiado, né, os músculos, para que ele tenha dinheiro para conseguir manter esse corpo, que é um corpo caro também, né? O potencial de mudança da carreira do indivíduo nesse mercado relativo a essas novas tecnologias parece bastante promissor. Tem, na verdade, eu nunca vi pesquisa sobre isso, só vi reportagens sobre isso, que as pessoas estão mudando do comportamento presencial apenas para esses meios tecnológicos, o que faz com que toda a problemática das ISTs e outros problemas vão ser, pelo menos, diminuídos aí nesse processo, né? Então, talvez exista algum impacto interessante que possa ser pensado, né, para uma pesquisa futura aí, com relação a essas uso de novas tecnologias. Eu também fiquei pensando sobre a sua descrição, e eu vou mais uma segunda pergunta, se você me permite. Gente, por favor, fiquem à vontade, inclusive você, professor. A segunda pergunta era sobre a abordagem. Você comentou que vocês abordaram duas pessoas antes que ou não responderam ou que iam cobrar por isso, etc. Vocês conseguiram identificar a motivação dessa pessoa, dessa terceira pessoa, para se expor para vocês, expor no melhor sentido, né? Mas para conversar, e por que existiu essa diferença, né, entre essa disponibilidade? Então, o Narciso, eu me surpreendi muito, né? Quando eu entrei em contato com ele, ele foi extremamente receptivo. Ele disse que já havia participado de outras pesquisas na área da administração, mas com foco no marketing. E ele disse que se sentiu muito assim prestigiado, podemos dizer assim, porque foi a primeira vez que alguém quis ouvir realmente a história de vida dele e não somente a questão da prática sexual. Ele disse que já participou de programas de televisão, ou um amigo já tentou escrever um livro dele, mas ele foi uma pessoa assim, muito receptiva, ele foi muito participativo, sempre esteve disponível, e isso chamou muita atenção, porque inicialmente era um obstáculo, né, conseguir alguém que participasse de forma gratuita, né, da pesquisa. Vocês travaram para mim, eu não sei se vocês conseguiram me ouvir, mas eu posso desligar minha câmera para ver se melhora. Tá, perfeito. Eu acho que ficou claro. Tá tem um delay só entre o que a gente está falando aqui e o que você está ouvindo, possivelmente, Lourenço, mas está tudo bem. Sim. Eu desliguei a câmera agora e ficou melhor. Que bom.
Sobre essa aspecto dessa disponibilidade, é interessante relacionar isso com a própria ideia do trabalho sujo, né? O não uso do nome real, a ideia de que você não quer se expor para pessoas que não vão te remunerar por isso, ou a ausência de disponibilidade para qualquer outra coisa que não seja a fonte de renda imediata, né? Então, é uma curiosidade mesmo que eu fiquei com o seu artigo. A Cíntia levantou a mão. Então, eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta para a Lourenço, que foi baseada mesmo no que Daniel já levantou aqui, que eu fiquei com curiosidade para saber como foi justamente essa abordagem, né? Se teve algum tipo de resistência, mas pelo que Lourenço falou, não, ele foi bem receptivo. E eu também fiquei curiosa para saber como foi essa questão da escolha, né, por esse sujeito que motivou a questão da realização desse estudo. E parabéns, Lourenço, pela pesquisa. Excelente. Oi, Cíntia, obrigado. Então, como que foi, né? Eu entrei no site, no Google, coloquei garoto de programa Porto Alegre e entrei no primeiro site que relaciona os trabalhadores sexuais, né? Eu coloco isso na metodologia e lá eu fui selecionando pela ordem os que eram apresentados. Então, os 2 primeiros eu entrei em contato e eles recusaram. E também a preferência era para aqueles que trabalhavam em Porto Alegre, porque geralmente tem trabalhadores que a gente pode considerar que são nômades, né? Eles procuram ficar em outras cidades para que a imagem deles não fique viciada. Então, eles acabam indo para Porto Alegre, vão para Florianópolis. São Paulo é um mercado muito grande da prostituição. Então, existe isso. O Faraó, ele trabalha muito em Porto Alegre. Ele, geralmente, durante a pesquisa, ele passou 15 dias entre a primeira e segunda rodada de entrevistas do recolhimento de história de vida na Serra Gaúcha, né? E ele usa isso como uma estratégia de trabalho para que a imagem dele não fique tão viciada, né, na capital gaúcha. E em relação a uma curiosidade, né, quando eu entrei em contato com ele disse para mim que eu poderia ir até o local de trabalho dele, assim eu fui, só que se aparecesse um cliente, eu teria que ficar em outra sala esperando ele fazer todo o atendimento, enquanto e após a gente poderia continuar a entrevista. Ele disse que ele concederia a entrevista, mas não o trabalho dele é o principal, né? Ele sempre frisou isso. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Cíntia, se você me permite, eu queria dirigir para você a próxima pergunta. Eu fiquei bastante... Parabéns pelo artigo, novamente, para a professora Ana Lúcia também. Eu fiquei bastante curioso sobre essa negação da carreira de gestão, né, dos professores. Imaginei que isso pudesse vir, mas nunca parei para pensar nisso. Foi muito interessante ver na pesquisa de vocês. Eu fiquei pensando sobre a ideia do caráter punitivo, quase Foucaultiano, sabe? Que tem algumas respostas que vocês descreveram, né? É uma punição ser coordenador, muitas vezes. Sobrou para mim, eu estou... Né? Tem uma coisa do inesperado, da falta da reclamação sobre isso, né? Existe alguma inferência sobre esse caráter punitivo, né? Eu sou o mais jovem, então eu sou punido com isso. Eu sou o que deu menos aula, então eu sou punido por isso. Existe alguma relação com essa ideia da punição? Na verdade, é bem interessante mesmo, né? Quando eu fui a campo, eu já fui com essa percepção que poderiam vir esses resultados em função de que a literatura
já vem discutindo sobre isso, e a literatura reforça, né, os achados da pesquisa, e algumas entrevistas, de fato, dá para refletir sobre essa questão desse caráter punitivo. Só que, pelo que eu pude perceber, né, pelo menos com os achados da minha dissertação, eles acabam seguindo essa lógica de justiça. Eu contribuí, então fiz a minha parte, agora vai você. Então, eu não observei algo que pudesse influenciar, né, outra questão que pudesse influenciar nesse sentido. Percebi que eles entram, né, na docência inspirados realmente a ficar na docência, na pesquisa, na extensão, pelo menos inicialmente, e aí os resultados mostraram que, na verdade, logo de cara, alguns já assumiram a gestão, então está chegando agora, e aí já entra para dar contribuição, porque já tiveram outros que já contribuíram, e em função também das atividades, alguns que já estavam com outras atividades, com muitas demandas, então quem está chegando agora vai estar ali com energia para poder assumir essas atividades. Então, eu percebi um pouco disso também. Mas foram entrevistas bem enfáticas mesmo, algumas delas eu pude analisar tanto dito como não dito, através das expressões mesmo de cansaço, de esgotamento, do tipo, não quero estar aqui, estou esperando ansiosamente para finalizar, para voltar às minhas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Eu me preparei para isso, só que é aquela coisa, em algum momento eles sabem que, na trajetória do docente, eles vão assumir essas atividades de natureza gerencial, então eles já ficam cientes em relação a isso. E é interessante, Daniel, também, e demais colegas, no início da carreira docente, né, eu acho que a própria sociedade também tem esse rótulo, né, de que o professor só ensina. E quando a gente se descobre professor, quando a gente vai dentro dessa trajetória, a gente vê que não é só sala de aula, né? Vai muito mais além da sala de aula. E que, claro, tem a parte da pesquisa, tem a parte da extensão e também a gestão, né? Mas nem todos chegam a estar na gestão. E quando a gente entra num contexto desse, da pós-graduação, né, que comparado à graduação, ele é mais restrito em número de alunos, né, em número de corpo docente, então você acaba tendo que trabalhar, né, você vai chegar a minha vez, né, de alguma forma. E aí, eu não sei se às vezes, assim, não é nem a questão da punição, mas tem um outro termo também que se usa, que é assim, pagar o pedágio, né? Então, vai ter que, em algum momento, pelo menos assim, né, nas conversas que a gente escuta, uma hora você vai ter que pagar o pedágio, seja logo quando entra, né, que aí, assim, ó, acabou de entrar, já assume, ou em algum outro momento do rodízio ou da sua carreira ali no contexto da pós-graduação. Eu acho que destacar isso também é que a gente precisa debater mais isso e assumir isso não como um peso, né? Não como uma punição, como o Daniel falou, mas como algo que faz parte da carreira, né, docente, que pode ser vivenciada, experienciada com o prazer, não só a dor, mas também tem o prazer de estar ali. Roberto, você quiser falar? Oi, eu fiquei curioso com algumas coisas também em relação a esse trabalho. Eu me vi, na verdade, no momento lá da fala do estou coordenadora, né, da pessoa lá, porque eu estive coordenador durante um período curto aqui. A gente eu sou do Instituto Federal, né, então a gente não tem aqui no meu campus graduação, nem pós-graduação, eu só estou no médio técnico, e o tempo inteiro era um termo que eu utilizava, né? Eu estou aqui, eu não sou coordenador. Então, quando eu li isso, eu fiz, uai, sou eu. Mas eu fiquei curioso exatamente com com uma situação oposta, né? Porque eu acho que, assim, eu entendi que a gente está sempre tratando no sentido do cargo ser como você colocou, né, o cargo não desejado. E aí eu fiquei curioso do lado oposto, né, se existe essa situação contrária das pessoas que desejam estar, né, os motivos, na verdade, que fazem essas pessoas desejarem estar,
se é uma questão de ego, se é uma questão de fato, ter um perfil de liderança, e na questão, assim, como é que são colocadas, especialmente as questões sociais ali, né? Porque a gente tem uma situação, acho que nesse lugar, né, que a gente tem aí, a gente é professor tanto quanto os outros, né? E você está num momento, num cargo de liderança, e que postura você pode ou você não pode tomar enquanto está ali, considerando que mais para frente você não vai estar e outra pessoa pode estar, e quais as consequências, né, das atitudes que você tomou e como é que as pessoas lidam com essa situação. Não sei se isso surgiu em algum momento para vocês aí, se surgiu, como pode ter surgido, né? Muito obrigada pela pergunta, Roberto. De fato, a gente olhando para o contexto da pós-graduação em si, é um contexto que é peculiar. Ele tem algumas características, e aí tem um autor, Nascimento, que traz isso, que é essa questão do status, do poder, dos egos, que aflorou muito nos achados, né? Então, é um ponto a se destacar, de fato. E sim, teve o outro lado, né? Apesar de que em menor número, em termos, né, da quantidade de entrevistas, a maioria realmente relatou, e aí foi bem expressivo esses dados que relatam a coordenação de curso da pós como uma função não desejada, mas sim, tivemos pelo menos 2 entrevistas em que os gestores, eles alegaram essa parte positiva de serem gestores. Um deles, né, que já estava há muito tempo na gestão, ele disse que, na verdade, foram as pessoas que enxergaram nele essas características de liderança, empatia, e ele disse assim, não foi eu que escolhi, na verdade, as pessoas me conduziram, porque olharam para mim e me enxergaram como um gestor, me enxergaram características em mim que eu nem sabia que eu tinha, mas que, enfim, me motivou, de certa forma, para entrar na gestão, né? Outra entrevista com outra coordenadora, ela relatou justamente essa questão também de gostar. Ela disse, desde que eu entrei na gestão, desde que eu entrei na universidade, eu sempre estive envolvida em cargos de gestão. E ela relatou que realmente gosta, né, de estar na liderança, e ela enxerga, digamos assim, uma motivação quando ela consegue alcançar resultados positivos, quando ela vê que o programa, por exemplo, está tendo bons desempenhos. Então, essa consequência acaba motivando e fazendo com que ela queira permanecer. Então, apesar do estudo ter realmente uma grande representatividade de entrevistas que evidenciaram a gestão como uma função não desejada, tivemos também o outro lado aí dos que relataram gostar de estar desenvolvendo essas atividades. Professor Treff? Na realidade, respondendo a pergunta não, a provocação, né, do Roberto, e talvez que possa servir para a Cíntia e para a professora Ana Lúcia se motivarem a estudar mais, né? Eu, na realidade, conheço pessoas que gostam, sim, gostam muito, desejam a gestão, mas nesse caso de gestão ou de cargos de gestão que são transitórios, a pessoa gosta, mas fica um período e depois tem que sair, né? Agora, aproveitando a fala também da professora Ana Lúcia, com relação à docência, né? Que tem gente também, professora, e eu conheço algumas pessoas que descobriram com o tempo que a docência não está só na sala de aula, então dá muito trabalho, então preferem a gestão. Eu conheço gente que prefere a gestão para não dar aula. Então, as pessoas ficam se agarrando a cargos de gestão, sem necessariamente serem bons gestores para a instituição ou para outros professores, mas se agarram aos cargos como uma forma de fugir da sala de aula e fugir de todo o trabalho que a gente tem sendo docente, né? Tanto de graduação quanto de pós-graduação, tá certo? E só para dar um depoimento de uma situação inusitada, né? Eu trabalho numa escola, que é a FECAP, aqui em São Paulo, né? A FECAP completou agora 120 anos em junho,
A FECAP tem uma situação inusitada que todos os cargos de gestão, alta gestão, são ex-alunos. O reitor, o pró-reitor administrativo e o pró-reitor acadêmico são ex-alunos da FECAP, que se tornaram professores da FECAP, se tornaram coordenadores de curso da FECAP e hoje estão em cargos de alta administração. Só que é interessante no seguinte sentido, todos continuam professores. Então, ele é pró-reitor e é chefe da coordenadora do curso de administração, por exemplo. Mas no curso de administração, ela é chefe dele. Então, quando tem reunião de coordenação de curso, ela é a coordenadora do curso, estão lá os professores, mas também estão na sala o reitor, o pró-reitor administrativo e o pró-reitor acadêmico, como subordinados dela. Quer dizer, é uma situação inusitada, né? Mas aí é o caso de uma fundação, tá? Não é uma universidade pública, né? É uma fundação, e que os cargos não são eletivos, não são eleitos, né? Ou seja, eles estão lá, quem elege, na realidade, ou mantém os coordenadores é o conselho curador da instituição, e eles já estão há bastante tempo, ou seja, eles gostam de ser gestores, estão gestores, permanecerão gestores enquanto o conselho curador os mantiver lá. Tá? Então, é uma situação particular essa, né? Mas foi interessante essa colocação do Roberto, e eu também me percebi na pesquisa dessa forma. Eu também estou gestor atualmente na PUC, estive gestor em outra instituição, mas gostaria de estar só professor. Eu acho que quando a gente tem, só complementar, né, do estar, eu também falo muito assim, hoje eu estou na pós, até porque a nossa prioridade, foca é a graduação, né, mas sem deixar de lado a pós-graduação. Mas quando a gente fala também, acho que tenta soar em algumas falas, eu vejo, exatamente porque nós não, eu sou da pós, né? Também tem uma outra conotação, né? Pode ter, na verdade, e que acho que assim, é o dono da cadeira, é o dono, né? Só atua ali ou só quer estar ali. Então, também há esses casos, professor Treff, de docentes, né, que não querem mais estar atuando na graduação e querem estar só na pós-graduação, né? E aí também concordo, tem alguns colegas que acabam estando só na gestão, já há 20, 15 anos na gestão, sem estar no contexto da sala de aula. Então, há vários casos, né? E características de cada um, ou desejos, né? Do que cada um quer estar ou é naquele momento. Então, bom debate, eu acho que vai suscitar aí novas pesquisas, né, Cíntia? Com certeza. Muito obrigada pelos comentários, gente. A gente queria aproveitar, então, para endereçar uma pergunta para o Roberto. Roberto, parabéns mesmo pelo seu artigo. Eu achei que as classificações que você fez são até bastante expansíveis para outros tipos de carreira e fiquei bastante impressionado como a coisa ficou organizada. Eu me interessei como você fez essa pesquisa bibliográfica. Eu entendi que você encontrou 80 e tantos artigos inicialmente, depois resumiu para 50 e foi a partir desses 50. E pela minha ignorância sobre o que era uma carreira criativa, eu fui procurar a respeito, achando que era inicialmente pessoas da área de P&D, sabe? Que estão desenvolvendo novos produtos e serviços dentro das empresas. E até uma primeira pergunta era, essas carreiras são criativas também, né? Esse pessoal criativo dentro das empresas, por exemplo, publicitários da área de criação dentro de agências, e que não tem essas carreiras mais autônomas que você foca mais no seu artigo. E a segunda pergunta é sobre essa quantidade de artigos que você encontrou. Eu vi que você procurou tanto em português como em inglês naqueles bancos de dados, e por essa curiosidade, eu fui atrás e eu achei Creative Careers em mais de 3.000 artigos. Assim. Eu queria saber como é que você afunilou isso, e se você considerou os artigos em inglês também, porque em português realmente tinha muito menos do que esses de inglês.
Então, sobre a primeira pergunta, né, do que são, né, as carreiras criativas, a gente tem uma referência de um trabalho, se não me falha a memória agora, é de 2001 ou 2002, que é um trabalho do David Crosby, né, que é um trabalho que ele conceitua o que seriam carreiras criativas. Então, a gente tem... Ele trabalha com, vamos dizer assim, círculos, né? Dentro do que seriam essas carreiras criativas. E aí você tem também um arquiteto, um pessoal da publicidade, de software. Então, você tem, de fato, aí, dentro desses ciclos, o que seriam esses também como carreiras criativas. Inclusive, pessoal de jornal, enfim, todo mundo que trabalha, de alguma maneira, com criatividade, né? O foco da gente é especificamente em criativas nas artes. Então, é dança, é música, é teatro. Então, provavelmente, aí entrando já na sua segunda pergunta, quando a gente faz essa filtragem inicial, provavelmente você deve ter encontrado nesses milhares aí, esses artigos mais focados em outras áreas. Então, a gente fez, de fato, uma filtragem especificamente para as artes, né? Então, nesse núcleo, a gente acaba tendo uma redução um pouco maior do que é isso, dessa quantidade para o foco do que a gente está fazendo na pesquisa também, né? Então, por isso que a quantidade acabou sendo menor. E, de fato, você tem uma quantidade ainda menor nos periódicos nacionais aí enfim, quantidade de publicações. Não sei se foi claro. Eu tive o privilégio de assistir Circo de Solé semana passada. Daí eu fiquei imaginando o Circo de Solé quando eu estava lendo o seu artigo. E fiquei pensando como é diferente o Circo de Solé como organização diante do que o seu artigo imprime, principalmente como artista mais independente, né? Existe alguma diferença da carreira dessas organizações mais complexas, mesmo plenamente artísticas, né? Pelo menos voltadas para as artes? Imagino que sim, né? Mas imagino que deve ser a exceção do mundo que você pesquisou. Na verdade, a gente pegar o exemplo do Cirque du Soleil que você está trazendo, a gente pensa numa organização, acho que muito maior, né? Então, acho que aí talvez a carreira desses artistas, inclusive dentro da organização, ela pode se enquadrar um pouco mais na ideia do que o professor Marcelo estava falando mais cedo, né? Quando a gente pensa estudos em carreiras, a gente vai pensar isso dentro de uma organização. O foco maior para mim aqui, e para mim, junto com o professor Davel, né, é justamente nesses artistas individuais, essa galera independente que talvez se enquadre na ideia do protagonismo que o professor Marcelo falou também, né? Então, assim, essa coisa da dificuldade de um profissional das artes que está dentro de um contexto que não é um contexto organizacional, né? Na minha dissertação, a gente trabalhou, por exemplo, com Caetano Veloso, que é um artista que, durante toda a sua carreira, aí de, sei lá, 60 anos de carreira, ele esteve inserido, de certa forma, dentro da indústria, do que a gente chama do mainstream, né? Das grandes gravadoras, das grandes produtoras. Então, como é a carreira, eventualmente, de um sideman, que é um guitarrista que toca na banda dele, que faz uma turnê com ele, mas na turnê seguinte, Caetano vai colocar um outro guitarrista para tocar. Então, acho que a ideia, na verdade, está girando em torno de entender esse pessoal, entender também os independentes, né? Que, de certa forma, é um profissional vamos dizer assim, que bota a cara, né, no trabalho principal, mas ainda assim não está inserido no contexto de uma gravadora, de uma produtora, que tem muito dinheiro aí, como, por exemplo, o pessoal do sertanejo, que tem muito dinheiro colocado dentro disso para investir nesse tipo de trabalho. E mesmo no sertanejo, os sertanejos independentes, né? Então, assim, e aí eu estou falando especificamente da música, mas isso se expande, né, para a dança, para o teatro e para outros gêneros artísticos também. Faz todo sentido diferenciar uma coisa da outra, né? O que é mais organizacional, mainstream, está estruturado, desses artistas independentes que você
classificou, né? Parece que a gente precisa chamar de outra coisa, porque não é só artista, é um outro mundo que eles trabalham, por isso que é a minha confusão. Eu peço, agradeço pelo esclarecimento que você fez. Gente, a gente chegou nos 5 minutos finais. Professor, o senhor quiser fazer algum fechamento? Só vou fazer um comentário desse, você falou do Circo de Soleil. Tem um documentário que é a preparação, se eu não me engano, é a preparação do espetáculo Varekai, que é utilizado pela professora Marisa Éboli também nos cursos de educação corporativa, que mostra como eles recrutam artistas. Na realidade, a grande maioria dos artistas, principalmente de malabaristas, né, são todos ginastas. E muitos desses ginastas do leste europeu, do antigo leste europeu comunista, né? Enfim, é muito interessante esse documento. Se eu não me engano, é Varekai, né, o nome do espetáculo, que é a preparação para o Varekai, como é que é o recrutamento. Então, eu acho que tem muito a ver com essa discussão da carreira criativa, porque são ginastas que abandonam a carreira de ginasta para se tornar artistas de circo, né, na realidade. Enfim, na realidade, o fechamento, eu queria agradecer a todos, parabenizar a todos, agradecer você, Daniel, pela ajuda que nos deu aqui, pela forma que conduziu. Acho que foi tudo muito bem. Eu deixei aí o link, né, para a sala de network, né, na realidade, tá? Eu já fiz a avaliação. Eu acho que o meu papel é esse, né? Eu tenho mais algum, além desse fechamento aqui, eu tenho que preencher alguma ficha. Eu acho que existe uma ficha de moderação, professor, que está no site do SEMEAD, para o senhor preencher depois dessa apresentação, e eu convido todos a preencher essa avaliação, questionário de avaliação dessa sessão, que está aqui no link, e vou colocar de novo no nosso chat, e respeitando aqui o horário, né, da nossa sessão, e cravando quase no nosso 1h30. Eu agradeço todo mundo por ter participado. Essa foi a minha primeira sessão do SEMEAD como debatedor. Parabéns. Eu agradeço muito. Parabéns. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Tchau. Parabéns. Tchau, obrigado a todos. Tchau. Tchau, dia. até logo. Bom dia.